Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje faremos a abordagem da lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, cujo tema é Não adulterarás, uma obrigação moral para a santidade e a preservação da família. O texto bíblico está no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículos 22 ao 24. E o meu objetivo ao fazer o comentário desta lição é mostrar aspectos essenciais referentes ao sétimo mandamento, mostrar o valor da fidelidade e da lealdade com base na abordagem feita por Jesus a respeito do adultério. Portanto, falar sobre esse assunto não é uma coisa tão simples, porque a sociedade contemporânea banalizou as relações no casamento e hoje o adultério, a infidelidade, são consideradas coisas normais dentro do casamento. Mas não é essa a perspectiva que as Escrituras apresentam e por isso nós vamos discutir esse assunto neste sentido. O sétimo mandamento destaca a importância da fidelidade e da lealdade entre os cônjuges, visando principalmente proteger a instituição familiar. Mais do que não cometer um adultério, manter-se fiel e leal é uma obrigação para aqueles que contraem núpcias e fazem compromisso de fidelidade e de lealdade um ao outro. Na nossa sociedade, como eu disse, o casamento hoje é uma instituição banalizada. Tanto que muita gente, inclusive na igreja, já está considerando a possibilidade de um relacionamento efetivo, com todas as liberdades permitidas em um casamento, mas numa relação antes do casamento. O que é que significa isso? Que as pessoas estão preferindo hoje, por exemplo, fazer um contrato de casamento e conviverem juntos por um tempo determinado, já que o contrato pode ter prazo de vencimento ou prazo de validade. E, nestas circunstâncias, alguns casais da igreja estão optando por fazer isso, a fim de saber se há de fato uma combinação de opinião, de ideias, de desejos, de vontade, enfim, se há a tão famada compatibilidade de gênios a fim de estabelecerem um casamento definitivo. Mas não é essa a perspectiva que as Escrituras apontam para o casamento. Jesus Cristo aprofundou, aliás, o tratamento e a compreensão que se tem do sétimo mandamento, afirmando que até mesmo desejos impuros no casamento constitui um erro tão grave quanto o adultério. Aliás, veja que o que ele diz em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, numa época em que a responsabilidade pela preservação do casamento era colocada sobre a responsabilidade do homem, é normal que Jesus tenha dito que qualquer um que olhar para uma mulher. Mas a sociedade mudou. O comportamento da sociedade hoje é diferente. Hoje a mulher goza de prestígio, de direitos iguais aos do homem. Portanto, se Jesus hoje fosse falar essa mesma orientação dele aqui sobre o casamento, com certeza ele diria: qualquer um dos cônjuges
que olhar para outra pessoa com intenção impura, já no seu coração cometeu adultério. Porque o adultério não é cometido só pelo homem. O adultério é cometido tanto pelo homem quanto pela mulher. Aliás, definição clara de adultério é manter relações sexuais com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Isso é o que define tecnicamente nas Escrituras o ato do adultério. Entretanto, como eu acabei de citar, Jesus foi além, falando que intenções impuras refletem a mesma conduta de uma atitude de adultério, portanto. Jesus enfatiza, nesse caso, que o pecado do adultério, ele não ocorre somente com o ato sexual propriamente. Hoje, ele ocorre também com as intenções, com os desejos internos de cada um dos cônjuges que possa desenvolver ou ter em relação a outra pessoa. Ao afirmar que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério, e aqui, como eu disse, nós podemos ampliar um pouco isso aqui, sem querer acrescentar ao que as Escrituras dizem, mas apenas fazendo uma contextualização do versículo, qualquer um dos cônjuges que olhar para outra pessoa com intenção impura. Jesus, portanto, aqui ele demonstra que o pecado começa no coração e na mente, e se consuma com o ato propriamente. Claro, você pode até questionar, mas se eu não tive o ato sexual, se eu não fiz a prática do ato sexual, como que eu sou considerada uma pessoa adúltera? Porque, na verdade, o que Jesus está se referindo aqui é a questão da intenção. É o que está no seu coração que é considerado para efeito de definir se você cometeu ou não o adultério. Então veja que o adultério é algo muito mais abrangente do que simplesmente um ato sexual, mas o fato de você envolver-se emocionalmente, sentimentalmente com uma pessoa que não seja o seu cônjuge já caracteriza também o adultério. Portanto, dessa forma, mesmo sem a consumação do ato, nutrir desejos lascivos ou intenções impuras já constitui uma transgressão moral comparada ao adultério. Portanto, o tratamento que o Novo Testamento dá à questão da fidelidade, da lealdade conjugal, vai muito além de um ato ilícito no casamento. Ok? Então veja, que essa perspectiva mostra que a pureza exigida por Deus no casamento envolve não apenas atos consumados, mas também os pensamentos, as intenções e sentimentos internos. Irmãos, nós precisamos olhar com muito mais seriedade aquilo que as Escrituras nos ensinam sobre o nosso comportamento, sobre a nossa conduta. As Escrituras, elas são muito claras ao afirmar que aquele que está em pecado, até as suas orações são abomináveis a Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59 do seu livro, ele disse que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus para que Ele não nos ouça. Olhando, portanto, a situação da igreja atual, olhando, portanto, a maneira como está a igreja atual, nós podemos deduzir, sem muita dificuldade, que muitos dos problemas que nós enfrentamos é por conta de pecado nas nossas vidas. E às vezes, nós até nos justificamos dizendo que praticamos os atos legalistas, moralistas, que são exigidos quando colocados de forma visíveis.
Mas e aqueles que estão escondidos em nossos corações? E aqueles que nós não revelamos? E aqueles que nós não confessamos a Deus? E aqueles sobre os quais não pedimos perdão? Esses são atos que prejudicam tanto a vida espiritual de uma pessoa, quanto um pecado praticado de forma mais, diria, ostensiva. Portanto, veja, essa abordagem que Jesus dá destaca a importância de vigiar os pensamentos, reconhecendo que eles podem consumar pecados nas nossas vidas. Veja que não é simplesmente o fato de você pensar, mas o problema é o caso de você nutrir desejos ardentes, fervorosos em relação a uma outra pessoa. Isso caracteriza um pecado semelhante ao pecado de adultério. Podemos até querer justificar que o fato de não termos cometido o ato não nos torna adúlteros, mas diante de Deus o que vale não é exatamente o que fazemos, mas aquilo que está em nossos corações. Portanto, precisamos tomar cuidado. É fundamental, portanto, que os cristãos compreendam e valorizem a pureza do casamento, reconhecendo que fidelidade e lealdade conjugal são essenciais para a preservação da família e, por extensão, da própria sociedade. E mais importante, a pureza no casamento é importantíssima para a preservação da nossa integridade espiritual. Irmão, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que a impureza, que a infidelidade, que a deslealdade no casamento, mesmo que não haja a prática do ato em si, só a intenção, só o desejo ardente já caracteriza um pecado tal e qual. E muitos de nós, irmãos, está vivendo uma vida cristã medíocre exatamente por conta das impurezas que nós estamos mantendo em nossos corações. E eu digo impurezas relacionadas à imoralidade, à lascívia, ao adultério, a esse tipo de pecado que não é visível, que não é perceptível, que não há necessidade de você confessar na igreja, mas há uma necessidade urgentíssima de você falar isso para Deus, de você se derramar diante de Deus, implorando que Ele te perdoe o pecado que você cometeu, pelo fato de você ter hospedado em seus sentimentos, nutrido em seus sentimentos, esses desejos ardentes de praticar aquilo que as Escrituras condenam com veemência. Como que a gente pode definir o adultério? Tecnicamente, o adultério significa a falsificação de alguma coisa que é original. Aliás, o adultério ele pode ser caracterizado no ato sexual entre duas pessoas não casadas entre si, mas casadas com outras pessoas, porque o adultério só é praticado por quem é casado. Se você que é casado tem uma relação sexual com uma pessoa que não é casada, você adultera. Ela pode estar fornicando ou prostituindo. No caso de prostituição, você também, além do adultério, prostitui. Por quê? Qual a diferença disso? O adultério ele é um ato sexual praticado por uma pessoa casada com outra que não é seu cônjuge. Não importa quem seja, pode ser uma pessoa casada, ou solteira, ou de qualquer outra situação que ela esteja. Não, isso é adultério. Já
Quando uma pessoa solteira pratica o ato sexual, ela está cometendo um pecado de fornicação. Não é adultério, é fornicação. Se essa fornicação foi praticada para receber benefícios financeiros, se ela vendeu o seu corpo para o pecado, para o ato sexual, além da fornicação, essa pessoa também cometeu o ato de prostituição. A prostituição é o ato sexual praticado por quem é casado, quem é solteiro, por qualquer pessoa, com fins de ganhar dinheiro. Então, quando você pratica o pecado, paga para você ter uma relação sexual, ou você recebe de uma pessoa para ter relação sexual, isso caracteriza aquilo que as Escrituras chamam de prostituição. Então, o adultério significa a falsificação de algo puro e original, sendo uma transgressão moral e espiritual que compromete a santidade do casamento. Por que isso é tão sério, irmãos? Quando um homem e uma mulher se casam, as Escrituras dizem que eles se tornam um só corpo. Lembra disso? Isso, no mundo espiritual, é algo profundamente grave e sério. Muito mais do que nós imaginamos. Uma pessoa que se casa com a outra e constitui com ela uma só carne, significa o seguinte, que nas relações sexuais delas, o espermatozoide do homem e o óvulo da mulher se juntam para formar uma nova vida. E isso é legítimo diante de Deus. Mas quando há o adultério, ocorre aquilo que o próprio nome adultério significa alterar a fórmula. Então, quando um homem ou uma mulher tem relação sexual com outra pessoa que não é seu cônjuge, aquilo que era uma só carne entre o casal, entre o marido e a mulher, é desfeito, porque entra um novo elemento naquele ato. Quando o homem coloca seu esperma numa mulher que não a sua esposa, é isso que caracteriza literalmente o adultério. E quando a mulher recebe de um outro homem o esperma que não do seu marido, isso é o que caracteriza o adultério. E como as Escrituras lidam com o adultério? Com a pena de morte. Uma pessoa que fosse surpreendida em adultério, fosse ela casada ou não, o homem casado tendo uma relação com uma mulher solteira, como as Escrituras descrevem, ambos deveriam ser apedrejados até a morte. O adultério nas Escrituras é punido com a morte. Não há uma alternativa. É a morte física, literalmente. Como a sociedade mudou, como as penas mudaram, hoje nenhuma pessoa é executada por conta de um adultério, mas uma morte espiritual está plenamente estabelecida. Portanto, o sétimo mandamento reflete a preocupação de Deus com a preservação da fidelidade e da lealdade conjugal, destacando Israel como uma nação separada, com princípios elevados, mesmo em contrastes com as práticas das outras nações que conviviam naquela mesma época. Portanto, amados, a questão do adultério, a questão da infidelidade, a questão da deslealdade conjugal é algo absolutamente sério e que precisa ser olhado por nós com muito mais atenção. A igreja precisa saber lidar com essas questões, não somente para punir. A punição em si, ela não é a solução para o problema do adultério. Mas a igreja precisa conversar claramente com os casais para alertar sobre o perigo do adultério, porque muitas vezes a igreja trata de pecado como a sociedade lá fora trata. Nós
tratamos, por exemplo, o homicídio como é tratado lá fora. Nós tratamos o roubo como é tratado lá fora. Nós tratamos as diversas infrações penais, as diversas transgressões às leis, da mesma forma que as pessoas lá fora tratam. E o adultério lá fora, ele é tratado como algo que não tem a menor importância. Uma pessoa lá fora pode cometer adultério quantas vezes quiser, do jeito que quiser, que não é pecado para eles. Aliás, está acontecendo algo, inclusive dentro das igrejas, que deveria nos assustar e nos assustar de forma terrível, que são as trocas de casais, por exemplo, dentro da igreja. Que é, por exemplo, os casais se juntarem para terem relações sexuais em conjunto. Ou a troca de cônjuges dentro do relacionamento sexual. Irmãos, isso é gravíssimo. E talvez por conta disso, muitas das nossas igrejas estão sofrendo, estão sendo consumidas todos os dias, estão morrendo espiritualmente, porque nós não estamos observando esse tipo de pecado. Homens e mulheres, dentro das igrejas, com olhares lascivos, com pensamentos impuros, com atitudes totalmente reprováveis e condenáveis pela Bíblia. Tudo isso ocorre e nós não estamos percebendo a gravidade disso para o que a igreja está vivendo hoje. Precisamos tomar cuidado. No casamento, fidelidade e lealdade são conceitos até próximos e parecidos, mas têm diferenças sutis e complementares. Eu gostaria de fazer uma abordagem um pouco mais detalhada a respeito de fidelidade e de lealdade, para a gente ver como estamos lidando com isso nos nossos relacionamentos conjugais, nos nossos casamentos. Primeiramente, eu gostaria de falar o que é fidelidade no casamento. A fidelidade no casamento está ligada ao cumprimento do compromisso exclusivo de relacionamento íntimo e amoroso entre os cônjuges. É a ausência de traição, seja ela física ou emocional. Isso é fidelidade a um compromisso formal. Em quase todas as cerimônias de casamento, se não todas, são feitas as seguintes perguntas aos cônjuges na hora de oficializarem a união. Você promete ser fiel? Você promete cuidar da pessoa? Você promete? E nós perguntamos uma série de você promete. Isso é para gerar o compromisso de fidelidade da pessoa que está se casando. Quando a pessoa audivelmente ela declara, eu prometo, ela faz nesse instante um voto de fidelidade, um compromisso de fidelidade que não pode ser quebrado. Em hipótese nenhuma isso pode ser quebrado. A fidelidade é prática e objetiva, concentrando-se no respeito aos votos matrimoniais e na conduta que evita qualquer tipo de envolvimento lá fora. Qualquer tipo de envolvimento que você tiver, seja o contato pessoal, seja o contato que você faz de outras maneiras, seja o pensamento, isso é uma quebra de fidelidade. Então nós precisamos ter cuidado. Ser fiel, literalmente, é não trair, seja por ações, como relacionamento extraconjugal, ou pensamentos que desrespeitem a aliança do casamento,
como, por exemplo, os desejos lascivos, a imoralidade e a impureza. Então, nós precisamos ter muito cuidado para que a gente não seja infiel, mesmo sem você estar tendo um relacionamento íntimo com uma pessoa, o contato físico. E a lealdade? A lealdade refere-se à honestidade, ao apoio mútuo, à sinceridade dentro do casamento. Não é algo que é imposto por um compromisso, por um voto, como é a fidelidade. A lealdade envolve ser verdadeiro com o outro, mesmo em situações difíceis. A lealdade é emocional e moral, voltada para a confiança e o respeito no relacionamento. Ser leal é ser honesto sobre sentimentos, decisões e dificuldades, além de proteger e priorizar o cônjuge em situações de conflito ou de tentação. Quando as coisas parecerem que vão sair do controle, a lealdade, mais do que a própria fidelidade, faz com que você permaneça fiel e leal. Porque enquanto a fidelidade é imposta pelo compromisso legal que você fez, a lealdade é imposta pelos princípios de moral, de valores que você tem, que você dá ao seu casamento, portanto. Uma diferençazinha, mas uma diferença essencial. A fidelidade se concentra no compromisso de exclusividade ou não trair. Isso é fidelidade. A lealdade está mais ligada ao apoio, à honestidade e ao compromisso moral de preservar o bem-estar do outro. Veja que não é nada imposto, nada obrigado, mas é algo que você faz de coração, porque você ama, você respeita, você quer o bem daquela outra pessoa. Então é isso que nós precisamos fazer. Porque tanto a fidelidade quanto a lealdade são essenciais no casamento. Primeiro, a fidelidade mantém a pureza e a confiança no relacionamento físico e emocional. E a lealdade fortalece o vínculo de respeito, parceria e compromisso mútuo, permitindo que o casamento resista aos desafios e aos conflitos. Eu queria fazer apenas um comentário aqui que eu acho que é relevante nesse instante. A pessoa que for traída no casamento, que for vítima de uma infidelidade, de uma deslealdade, ela não perde o compromisso de manter o seu casamento. Não é um ato de adultério que justifica uma separação, um divórcio. Antes de você poder se vingar, de você poder retaliar uma pessoa porque ela te traiu, porque ela foi covarde com você, há alguns elementos que precisam ser analisados. Antes de você dizer que fulano não serve mais para mim, nem pintado de ouro, ou que fulana não serve mais para mim, nem pintada de ouro, você precisa fazer algumas reflexões. Primeiro, e mais importante de todas, como você lida com a prática do perdão quando alguém erra contra você. Porque tal e qual o adultério, a falta de perdão também nos afasta da presença de Deus. E ao você tomar a decisão de não mais aceitar aquela pessoa que te traiu, você não perdoar essa pessoa, você está tornando tão pecadora quanto ela. Exceções à parte,
todo adultério pode ser perdoado e deve ser perdoado. Toda infidelidade, toda deslealdade precisa ser tratada como uma ferida que pode ser curada, que pode ser tratada completamente até não restar mais nem cicatriz. E se cicatriz ficar, que seja para memorizar um episódio que foi superado e o casamento se manter fiel, se manter íntegro. Os cônjuges precisam se lembrarem de um detalhe, que ao perdoarem o adultério, que ao permitir que o convívio continue e com as mesmas maneiras, com as mesmas condições de antes do pecado acontecer, é uma demonstração clara de que você quer ajudar o outro a também seguir na vida cristã. Uma vez eu ouvi de um casal em que o homem cometeu adultério e que a mulher foi aconselhada pelos parentes da própria família do marido a se separar. E ela disse: não, eu quero ajudar meu esposo a ir para o céu. E o casamento deles foi salvo por essa atitude. Então eu queria chamar a sua atenção. Uma traição, ela pode ocorrer por vários fatores. É outro episódio que precisaríamos de conversar sobre. Mas o mais importante ao lidar com o caso de adultério, de infidelidade, é tomar uma atitude de perdão. Não tenha dúvida de que essa é a coisa mais importante. Agora, voltando à fidelidade e à lealdade, qual a importância dessas qualidades no casamento? Um casamento saudável requer fidelidade com base para a confiança e requer lealdade como fundamento para a união e respeito mútuo. Ambos são indispensáveis para honrar o relacionamento de forma integral. Precisamos pensar nisso. A fidelidade e o compromisso formal é aquilo que eu já disse. No ato da cerimônia de casamento, seja na presença de um sacerdote, seja na presença de um juiz de paz, os cônjuges são convidados a responder em si, vão manter fidelidade e lealdade no casamento. E é interessante que se por acaso um dos dois, diante da autoridade que estiver celebrando o ato de casamento, se ela disser não a essa pergunta, a cerimônia não é feita. A pessoa que está fazendo o casamento, seja um sacerdote, um pastor, um padre, ou seja um juiz de paz, o casamento não é feito. O casamento só é realizado quando a pessoa responde sim a essas perguntas, principalmente aquela que é tradicional. Fulano, você recebe fulana, ou fulana, você recebe fulano como seu legítimo esposo para isso e para aquilo e para aquilo outro. Se ela disser não, acabou. A cerimônia se encerra ali e a autoridade responsável pelo casamento simplesmente não vai emitir o termo de casamento, que é o que oficializa o casamento, se ele estiver sendo feito no religioso com efeito civil. E se ele estiver sendo feito no civil, simplesmente, a autoridade também não vai emitir o documento para certidão de casamento. Portanto, devemos ter cuidado. A fidelidade está diretamente ligada ao compromisso público e formal assumido pelos cônjuges no momento do casamento. É o cumprimento prático da promessa de exclusividade emocional, sexual e espiritual, refletindo a obediência aos votos do casamento.
A fidelidade pode ser vista como um ato de honrar o pacto matrimonial diante de Deus, da igreja e da sociedade como um todo. Isso é fidelidade. A lealdade e os princípios que subjazem ao casamento. A lealdade, por outro lado, vai além do cumprimento literal do compromisso de casamento e está profundamente enraizada nos princípios espirituais, morais que sustentam o mandamento. Não adulterarás. Por quê? Por trás do mandamento não adulterarás estão os princípios que devem sustentá-lo. Esses princípios estão diretamente relacionados à lealdade. Por exemplo, um princípio que subjaz ao mandamento não adulterarás: a responsabilidade de cuidar da família, a responsabilidade de preservar a família, o respeito pelo cônjuge, são princípios que subjazem a esse mandamento. E isso tudo está relacionado com a questão da lealdade. Envolve a integridade no relacionamento, incluindo honestidade, respeito e a consideração pelo cônjuge. Isso é lealdade. A lealdade reflete um coração dedicado não apenas a não cometer adultério, mas também a não nutrir pensamentos, intenções ou atitudes que desonrem o cônjuge ou que prejudiquem a relação. Isso nós precisamos entender. Podemos, portanto, concluir: a fidelidade está no nível externo objetivo, como a obediência visível ao compromisso conjugal. E a lealdade está no nível interno, subjetivo, ligado ao desejo de honrar não apenas o pacto conjugal, mas também os valores e princípios espirituais que sustentam a relação. Assim, podemos entender que a fidelidade e a lealdade juntas cumprem o propósito integral do mandamento de não adulterar, protegendo tanto as ações externas quanto os sentimentos e as intenções externas. Portanto, nós precisamos ter muito mais cuidado com a questão do casamento do que nós estamos tendo. O propósito do 7º mandamento, primeiro, é preservar a santidade no casamento, a pureza, a fidelidade no casamento. Segundo, é guardar a própria integridade do lar. Um lar onde o adultério campeia livremente é um lar que não tem estabilidade. É um lar que não tem a capacidade de se sustentar diante de crises e dificuldades que decorrem desse ato, às vezes impensado, às vezes provocado. E eu quero encerrar a nossa conversa de hoje sobre o casamento, sobre o adultério, falando sobre algumas aplicações. A primeira delas é: cultive a santidade no seu coração. Nada substitui a santidade no coração para evitar qualquer tipo de transgressão àquilo que as Escrituras determinam. Cuide dos pensamentos e desejos, buscando diariamente a renovação da mente pelo estudo da Palavra de Deus e pela oração. Sabe, as Escrituras dizem que a nossa vida deve ser uma constante mudança em direção a uma vida de intimidade e comunhão com Deus. Portanto, cultive a santidade no seu coração. Segundo, valorize o casamento como uma instituição divina.
Há muito que a sociedade banalizou o casamento, o desprezou, o tornou uma instituição sem prestígio e sem valor, a ponto, como eu disse, de evitá-lo, de preferir contratos temporários de união conjugal em lugar de um casamento que é santo, que é feito segundo os princípios bíblicos e cristãos. Respeite, portanto, e honre a aliança matrimonial, promovendo o amor, fidelidade, lealdade e a comunicação saudável entre os cônjuges. É isso que nós precisamos fazer. Isso é valorizar o casamento. Terceiro, coloque em prática os valores e princípios bíblicos dentro do lar. Só um detalhe. Para isso, você precisa conhecer as Escrituras. Para isso, você tem que estudar as Escrituras. E aqui está, talvez, um problema sério para muita gente hoje. Ensine as Escrituras a seus filhos, com base nos princípios cristãos, preparando-os para viverem em suas próprias famílias. Que cada um de nós, irmãos, tenhamos moral, dignidade, capacidade de dizer aos nossos filhos: seja um cônjuge como eu sou para o seu pai ou para a sua mãe. Se nós tivermos condições morais, espirituais, de olhar para os nossos filhos e nos olhos deles e dissermos isso, pode ter certeza que os nossos casamentos vão bem. Por fim, busque o perdão e a restauração no casamento. Não desista do seu casamento por conta de um pecado. Não desista da pessoa por quem você se apaixonou por conta de um pecado. Não desista da sua vida conjugal por conta de um pecado. Saiba que vale a pena lutar. Saiba que vale a pena se esforçar para alcançar que a outra pessoa também tenha vitórias. Que o Senhor te abençoe. Que esta lição seja uma bênção para você, para sua família, para sua vida espiritual, em nome de Jesus.